Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Para essa semana. Privilégio de Deus conosco noite mais uma vez. Com a glória do nosso Deus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Os versos da nossa meditação esta noite são os versos 8 até o final, até o verso 20. Gálatas, capítulo 4, verso 8 ao verso 20. Nessa noite, pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, tentaremos compartilhar sobre a importância de termos sempre em mente o perigo da degeneração relacional. Quero falar nessa noite sobre o perigo da degeneração relacional. E os versos que meditaremos nessa noite falam exatamente sobre isso. Falam sobre relacionamentos, vários níveis, que passam por um processo de degeneração, e nós teremos como missão essa noite analisarmos os mesmos. Então, Gálatas capítulo 4, veremos a partir do verso 8, que é a palavra de Deus diz: Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que não hajam trabalhado em vão para convosco. Primeira coisa que eu quero deixar com vocês nessa noite, e aprendo com a palavra de Deus nesse processo, através do qual relacionamentos importantes passam por um processo perigoso de degeneração. Em primeiro lugar, tem a ver com o nosso relacionamento e Deus, o nosso relacionamento com Deus. E não é de surpreender que Paulo comece por aqui, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que esta deveria ser a devoção da nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e também ao próximo como a nós mesmos. Mas em princípio isso é o que nós devemos fazer: amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo às igrejas da Galácia que, a menos que eles cuidem, há um perigo tremendo batendo a porta. E o perigo é que o relacionamento deles com Deus passe pelo processo de degeneração. E o processo aqui é o seguinte: a fé, o relacionamento vivo, íntimo, natural, amigo, espontâneo, se torna gradativamente, ele vai rumo a isso que é a religião. E existe uma vasta diferença entre você ser uma pessoa religiosa e você ter um relacionamento com Cristo. E Paulo está preocupado com os cristãos daquela região, a Galácia, e daquela geração, assim como nós deveríamos hoje nos preocuparmos também com o nosso relacionamento com Deus. É Ele uma expressão de naturalidade, de verdade, ou estamos nós num sistema mecânico, mecanicista, automatizado, que não expressa mais a sublimidade de um relacionamento íntimo, uma conversa franca, honesta e amiga com Deus a quem invocamos e servimos? E o apóstolo Paulo diz: irmãos da Galácia, eu estou preocupado com vocês
Paulo dizendo: vocês que um dia não conheciam o Deus verdadeiro e passaram a conhecê-lo. E Paulo faz uma observação: não que vocês conheçam Ele de todo, mas Ele os conhece completamente. Eu temo, irmãos, que vocês estão lentamente deixando um relacionamento com Deus e optando por religião. E Paulo está preocupado com isso, porque nós não devemos permitir jamais que a nossa fé se torne uma expressão religiosa somente. Deus não nos chamou para, como Paulo diz aqui, datas, dias, meses, tempos e anos. Verso 10: guardais dias e meses e tempos e anos, hoje, como vocês faziam na época em que vocês adoravam outros deuses. Onde está o relacionamento vivo, o relacionamento genuíno, o relacionamento natural com Deus? E Paulo está dizendo: existe um grande perigo, igrejas, existe um grande perigo, nós podemos dizer hoje, irmãos, irmãs e amigos, de fazermos com que tudo isso seja apenas a expressão de religiosidade e nada mais do que isso. E nós somos especialistas em religiosidade. E não é à toa que um dos profetas no Antigo Testamento, abra sua Bíblia se você puder, no capítulo 2 de Joel. Joel, no capítulo 2, ele traz um grande desafio ao povo. Verso 13 do capítulo 2 da profecia de Joel. A palavra de Deus diz: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em ofertas de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai-vos a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? E voltamos ao verso inicial da passagem lida, e o profeta diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A linguagem que segue, obviamente, é uma linguagem cultica. Você observa que ofertas e manjares e libações são mencionados, sacerdotes, homens e mulheres, e o profeta está dizendo: isto tudo faz parte de religiosidade, isso tudo faz parte de uma formalidade cultica, mas lembrem-se, o que importa é o coração honesto e aberto diante de Deus. E eu temo, o apóstolo Paulo está dizendo às igrejas da Galácia: o relacionamento de vocês com Deus está passando por um processo degenerativo, está deixando de ser expressão de fé e está simplesmente sendo uma questão de observância religiosa acerca de datas, acerca de meses, acerca de tempos e acerca de anos. Irmãos, irmãs e amigos, e como nós somos especialistas em colocarmos obrigações ao invés de relacionamento vivo como objeto do nosso foco. Nós somos especialistas em religiosidade e raramente em relacionamento. Deus nos chama ao relacionamento. Está você hoje permitindo que o seu relacionamento com Deus passe por esse processo degenerativo? E a fé que um dia foi tão gostosa, tão viva, tão inspiradora, tão pessoal, Cristo encontrado como amigo íntimo da alma, agora parece um ser tão distante, tão cheio de obrigações, e leis, e mandamentos, e horas, e
e prescrições, onde está a veracidade? Onde está a simplicidade? A espontaneidade do nosso relacionamento com Deus? E nós precisamos relembrar as palavras do apóstolo, e ele está chamando a igreja, dizendo: irmãos, vocês um dia estavam numa outra situação, sem conhecer Deus nesse mundo, e cheios de religiosidade. A fé de Abraão os abençoou. Em Abraão vocês se tornaram descendência do Rei dos Reis, e agora vocês estão permitindo que uma tragédia aconteça. E a tragédia é que este relacionamento tão amigo, tão natural, tão espontâneo, tão vivo, se torne apenas em expressão de religiosidade. E que Deus nos livre deste grande primeiro problema, que é a degeneração do nosso relacionamento com Deus. Mas não para por aí, o apóstolo segue, verso 12: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os vossos olhos e mostraríeis. E o verso 16: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Aqui está o outro nível de degeneração relacional, que diz respeito ao relacionamento dos cristãos com outros cristãos. E deixe-me dizer que relacionamentos dentro do povo de Deus passam também por um processo degenerativo, caso não cuidemos da santidade do nosso relacionamento. Paulo está dizendo: quando eu fui pregar o Evangelho, quando eu cheguei em primeiro lugar a vocês, muitos anos atrás, eu estava com um problema. E o problema aqui nas entrelinhas é um problema de saúde. Existem aqueles que argumentam que Paulo tinha um problema sério de vista. Ele chega a falar que vocês, se fossem necessário, tirariam os seus olhos e me dariam esses olhos. Alguma coisa que naquele contexto cultural, naquela época, era repugnante. Paulo diz: o dia que eu cheguei até vocês, por incrível que pareça, no meio da idolatria, no meio do paganismo, no meio da religiosidade, vocês conseguiram me receber e me amar como Cristo mesmo. Vocês me receberam como se tivessem recebido Cristo. E agora, o nosso relacionamento está passando também por um processo degenerativo. Como? Porque eu estou falando a verdade. Irmãos, eu estou falando isso faz tempo. A partir do momento que a verdade é dita, os relacionamentos alteram. Quer ver só? Se você encontrar uma pessoa dentro do corpo de Cristo e falar para ela que ela está errada, dependendo da pessoa, o relacionamento cresce ou ele diminui. Quer ver outra coisa? Se você tem um conhecimento dentro do corpo de Cristo de que existe um erro, este erro provavelmente em relação a uma pessoa terá um peso, em relação a outra pessoa, outro peso totalmente diferente. E isso é tragédia. Paulo está dizendo: a partir do momento que eu falei a verdade, vocês mudaram para comigo. E o verso 16 é crucial: fiz-me acaso vosso inimigo por ter falado a verdade? Irmãos, é na igreja que nós deveríamos amar a verdade. É na igreja que nós deveríamos primar pela verdade. Ela pode doer, ela pode trazer constrangimentos, como frequentemente faz, mas o problema é que, em nome desta degeneração, o relacionamento de cristãos com outros cristãos deixa de ser verdadeiro
e passa a ser relativizado. A fé, em primeiro lugar, em relação a Deus, deixa de ser fé genuína e passa a ser religião. Em nossos relacionamentos, o perigo é este: deixa de ser um relacionamento verdadeiro e passamos para a relativização. Em outras palavras, se você é meu amigo do peito e está errado, o seu erro tem um peso. Mas se você não é meu queridinho e está errado, o seu erro tem outro peso. Eu conheço a história de um diácono batista no Brasil, grande igreja, e ele era absolutamente rigoroso em propor a expulsão imediata de jovens cristãs, membros da igreja, que tinham ficado grávidas fora do casamento, imediatamente excluídos, sem misericórdia, sem compaixão, sem tentativa de resgate, até o dia em que a filha desse bendito diabo fica grávida. E aí o sistema muda, os valores mudam. A verdade para um tinha um peso, a verdade agora para outro tem outro peso, e isso, senhoras e senhores, para nossa vergonha, tem a ver, para o nosso constrangimento, não com o princípio bíblico, mas com uma coisa: conveniência. Se eu sou seu amigo, a verdade tem um peso; se eu não sou seu amigo, a verdade tem outro peso. Isso é uma grande tragédia. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias, no capítulo 13. Neemias, no capítulo 13, algo está acontecendo e é igualmente fascinante. Neemias, como vocês sabem, tinha iniciado o processo de restauração, mas ele teve que se afastar da terra prometida por um tempo, e ele volta a Babilônia. No período em que ele vai a Babilônia prestar relatório ao rei e volta, muitas coisas aconteceram. Dentre elas, o que nós leremos agora. Neemias, no capítulo 13, a palavra de Deus diz: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado de Tobias. Preste atenção aqui. Tobias, no livro de Neemias, é um dos inimigos de Israel. Mas agora, por uma jogada política, houve um relacionamento entre esse inimigo oficial de Israel e o sumo sacerdote na casa de Deus. Em outras palavras, talvez por um enlace matrimonial, esses dois se tornaram parentes, muito unidos. Verso 5: e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os vasos e os dízimos do grão do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tomei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E esta é a tragédia para a qual eu quero chamar sua atenção. Eles, por causa de uma amizade, se tornaram parentes, se tornaram mais chegados. E o que Eliasibe fez? Você é o meu queridinho, então na casa do Senhor você terá um apartamento.
ofertas, tira dali e façamos um AP VIP para Tobias, porque ele é meu amigo. Não interessa a verdade. Esse é o problema. Eu lhes garanto que se alguém relacionado a você por sangue errar, a atitude provavelmente será uma em termos de disciplina. Se for um inimigo seu, ou indiferente que seja, não precisa nem ser um inimigo, o tratamento será outro. E esse, senhoras e senhores, é um problema. Paulo está dizendo que o relacionamento da igreja está se degenerando, porque, em primeiro lugar, fé em relação a Deus está se tornando religião. Verdade em relação uns aos outros está se tornando relativização. E isso é uma grande perda. Mas não para por aí. Existe um outro período degenerativo. Não para com Deus, não para com os que são de dentro, mas para com os que são de fora. Verso 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. A fé se tornou religião, a verdade em relativização, e agora as interações suas com aqueles que são de fora se tornou em retaliação. Em outras palavras, vocês estão vivendo com medo das pressões daqueles que são de fora, e os de fora estão dizendo que vocês precisam voltar a eles, aceitar os termos deles, agradá-los, para que vocês eventualmente não sejam excluídos. Excluídos de onde? Provavelmente das suas casas, provavelmente excluídos das sinagogas. E Paulo está dizendo, isso é uma grande tragédia, porque uma vez que vocês colocaram a mão no arado, vocês não deveriam olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Vocês colocaram a mão no arado e devem olhar para frente, sempre olhando para Deus Pai, na mediação do Filho, na dependência do Espírito, entre vocês em verdade e verdade com base no amor. Não só verdade, mas também não só amor, ambos juntos, amor e verdade, para que haja um equilíbrio e o relacionamento seja cada vez mais saudável. Só amor, nós estamos em terreno muito perigoso de sentimentalismo bobo. Só verdade, nós corremos o perigo de sermos legalistas. Nem uma coisa, nem outra, ambas juntas, para que o relacionamento seja o mais sadio possível. Relacionamento correto com Deus, relacionamento correto uns com os outros dentro e relacionamento correto com os que estão de fora. Cristianismo é relacionamento bom com os que estão lá fora, sem, no entanto, se deixar levar pelas pressões dos que estão lá fora. E nós vivemos uma geração pressionada, sempre foi assim, não é nada novo. Mudam as ferramentas, mudam os problemas, mas a pressão sempre é a mesma. E sabe qual é a pressão? Que nós nos acomodemos, que nós nos conformemos a este mundo. E nós precisamos ter até mesmo um bom relacionamento com os que estão lá fora. Se o seu relacionamento com Deus está em processo degenerativo, fatalmente o seu relacionamento com os que estão dentro da igreja será também um relacionamento que sofrerá degeneração, e consequentemente, se com Deus e dentro da igreja a coisa está assim, lá fora não será diferente, e nós não teremos força como povo de Deus para suportarmos a pressão, cederemos às pressões e seremos formados de acordo com os valores e princípios desse mundo. Paulo está dizendo, não permita que o relacionamento de
segundo livro de Reis, no capítulo 20, Deus abençoou um homem, um rei. Este rei foi enriquecido, prosperou, foi poupado, foi curado da enfermidade. Em 2 Reis, no capítulo 20, tendo já passado pelo trauma, agora vivendo um bom momento, algo sutil, aparentemente inocente acontece. E este é o perigo das pressões do mundo em nossas vidas. Nem sempre pressões violentas, muitas vezes pressões sutis, delicadas. E olha só o que acontece aqui. O rei da Babilônia ficou sabendo que o rei de Israel tinha superado as suas dificuldades e mandou para ele um cartão de melhoras. E com este cartão de melhoras, uma comitiva para dizer: nós desejamos tudo de bom para você. O rei não orou a Deus como fizeram anteriormente, não buscou o profeta para orar com ele como fizeram no momento da crise anterior. Ele simplesmente aceita aquilo que aparentemente era um bom presente. E a palavra de Deus segue então dizendo, capítulo 20, verso 12: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa, seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aí está. Esse é um que manda uma carta de melhoras, cheia de presentes, acompanhadas de muitos presentes, a um enfermo. Qual é a consequência? A exposição do reino. Nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus e não permitir que ele se torne mera religião. Obediência a datas, obediência a estatísticas, obediência a obrigações e mais obrigações, nada disso. Relacionamento com Deus é um relacionamento vivo, íntimo, gostoso. Se nós perdemos isso, oremos para que Deus nos traga de volta a posição de inocência. Em segundo lugar, que o nosso relacionamento uns com os outros seja um relacionamento fundamentado e balizado e pontuado e focado no amor, bem como na verdade. E se a verdade precisar bater a sua porta, não diga como Paulo: por um acaso, agora vocês são meus inimigos porque eu lhes falei a verdade. Desde quando falar a verdade é incorreto? O livro de Provérbios diz: melhores são as feridas de um amigo do que os beijos de um inimigo. E nós precisamos zelar pelo nosso relacionamento dentro da igreja e o nosso relacionamento fora da igreja, para que as pressões do mundo não formatem a nossa vida de acordo com os seus valores e princípios, e assim corrompam
ainda mais aquilo que Deus redimiu por seu grande amor e pelo sangue de Cristo. Tomemos cuidado seríssimo com tudo isso. Zelemos pelo nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros e o nosso relacionamento com as pessoas lá fora. E que nesse sentido Deus nos ajude e que esse relacionamento, em todas estas esferas, seja expressão de saúde espiritual. E que para isso mesmo Deus nos ajude. Senhor nosso Deus Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe esta igreja, a fim de que todos que estão aqui nessa noite tenham um relacionamento vivo contigo. Nada formal, nada mecânico, nada ritualístico, nada de obrigação, algo espontâneo, gostoso. Eu quero te pedir a Deus que, a começar em mim, o Senhor remova tudo aquilo que é obrigação religiosa. E não obstante as responsabilidades de cada um de nós, que existem em primeiro lugar e acima de tudo, um relacionamento em espelho. Deus querido, nós pedimos que o Senhor abençoe como igreja, a fim de que o relacionamento dos irmãos dentro seja um relacionamento marcado por amor e verdade. E que nós zelemos por essas coisas, a despeito daqueles com quem nos relacionamos. Permita, Deus, que esta igreja seja expressão de verdade, ainda que isso gere em alguns momentos dores e constrangimentos. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos ajude no que diz respeito ao relacionamento fora com outros. Não permita, Deus, que cedamos às pressões deste mundo, ora pressões agressivas e violentas, e ora pressões apresentadas de maneira tão carinhosa, tão gentil, tão generosa, como acabamos de ler na tua palavra. Dá-nos sabedoria, Deus, para sabermos os momentos, para orarmos em todo o tempo sabendo as intenções por trás de um presente, as intenções por trás de uma visita, as intenções por trás de uma reunião. Deus amado, nós pedimos que o Senhor nos purifique em relação ao Senhor, em relação uns aos outros, em relação a esse mundo. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Capacita-nos. Ajude-nos nessa semana a sermos bênção para pessoas que ainda não conhecem o Senhor pessoalmente. Que elas vejam em nós a expressão viva e verdadeira de um relacionamento absolutamente relevante. Ó Deus, ajude-nos nessa semana como igreja, ajude-nos como indivíduos em nossas lutas, em nossas buscas, em nossos encontros e desencontros. Despede-nos da tua paz e até que nos encontremos novamente. Mantenha-nos guardados e amparados por ti. Tendo a nossa oração, nós pedimos isso com o perdão dos nossos pecados.